Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Juvenis, de 15 a 17 anos, segundo trimestre de 2025, uma viagem pelo Novo Testamento da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional você encontra uma loja CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja está na rua João Tobias 360, no metrô Belém, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali você compra livros, revistas, bíblias, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. E no térreo do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho também você tem a livraria da Associação. Ali você procura o Alex e o pastor Silas. Ali você também compra bíblias, revistas, material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online, que é parceira direto aqui do nosso canal, também na Provix você compra com um clique materiais evangélicos e recebe aí no aconchego da sua casa. Lembrando que você pode ser um membro aqui do canal do professor Álvaro Bruno, você pode investir aqui no reino de Deus. Todos os domingos estamos aqui com aulas, videoaulas de adultos, de jovens e de juvenis. Então você pode sim ser um membro, participar conosco. Você pode fazer igual o Jefferson Queiroz, que é um membro aqui do nosso canal. Deus abençoe o irmão Jefferson. Você pode fazer igual o irmão Reginaldo Aparecido Amaral, nós somos gratos a ele, porque tem nos cedido esse espaço aqui para montarmos o nosso estúdio provisório. Deus abençoe o irmão Reginaldo, sua esposa Francileide e sua filha Estherzinha. Você pode fazer e ser membro aqui como igual o irmão Josué, marido da Marilena. Deus abençoe esse homem de Deus, tem nos ajudado na montagem do cenário. Deus abençoe o irmão Vinícius, que tem cooperado aqui com dicas sobre iluminação. Portanto, você pode cooperar conosco. Agradeço a Deus também pela vida da minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel, que direto ou indiretamente tem nos dado um suporte, tem orado, tem cooperado conosco. Então, já fiz meus agradecimentos, também quero agradecer a sua oração, a oração de todos que têm orado aqui pelo nosso canal, que tem nos ajudado direto ou indiretamente, tem nos apoiado. Então, Deus te abençoe poderosamente. Você que está incentivando outras pessoas a se inscreverem no canal, está enviando essas videoaulas para outras pessoas nos seus grupos de transmissões, Deus te abençoe poderosamente. Saiba que o seu galardão já está garantido, bem como o meu. Então, cada um trabalhando. Aproveita que aqui está fácil, já está tudo pronto, é só você pegar e distribuir pelo Brasil inteiro. O seu galardão com certeza estará guardado. Vamos lá? Deixa aqui também o seu gostei, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, deixa aqui algum comentário, alguma observação e estimule outras pessoas a se inscreverem no canal. Isso é muito importante. Vamos lá então à lição de juvenis, 22 de junho de 2025, é a lição de número 12. Lembrando que se você perdeu alguma aula, aqui embaixo tem uma playlist, você pode ir lá clicar e assistir, vai ser muito bom para você. Agora nós vamos falar sobre o livro da Revelação. Nós temos aí o texto base, Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo,
o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Vejamos o conectado com Deus. Deus, ele é a fonte da sabedoria, é ele quem a dá liberalmente, é Deus quem dá sabedoria ao homem. No entanto, para recebê-la, para receber sabedoria de Deus, é preciso 2 passos simples, porém muito importantes. Primeiro, reconhecer que temos falta dela, reconhecer que não temos a verdadeira sabedoria. E segundo, pedirmos sabedoria com sinceridade, com sincero desejo. Pedir para quem? Pedir para Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é para pedir a qualquer pessoa, é para pedir a Deus que tem para dar aquele que pedir. Está lá em Tiago 1, 5 e 6. Não pedir por pedir, de qualquer forma, mas pedir com fé, não duvidando. E aí ele explica por quê em Mateus 7, 8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Portanto, anseie e clame, peça a Deus sabedoria. Sabedoria do alto. Os objetivos desta lição. Primeiro, saber o significado da palavra Apocalipse. Segundo objetivo, conhecer a autoria, o assunto e as principais características do livro de Apocalipse. E terceiro objetivo, refletir sobre a esperança que o livro nos traz. É sobre essa panorâmica que nós teremos agora. Então, o significado do nome e autoria. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia, na ordem que a dispomos, né? Na ordem que nós a temos, o Novo Testamento, e a importância de sua mensagem para nós hoje. Qual seria, né, a importância da mensagem do Apocalipse para nós? Qual o significado
da palavra Apocalipse. Você já parou para pensar ou já prestou atenção nos pregadores? Em um primeiro momento, é muito comum as pessoas pensarem, vir à sua mente a ideia de destruição, de catástrofe, de tragédia, de caos, né? Do fim dos tempos, entre outros temas similares, parecidos. Muitas são, obviamente, as produções do cinema que reforçam ainda mais esse pensamento. Então, os filmes de Hollywood e de outras nações apontam para esse caos, né? Quando se fala de Apocalipse. Mas, afinal, o que significa Apocalipse? A resposta está no versículo 1 do Apocalipse, versículo 1 do capítulo 1. Nela aparece a expressão grega Apocalipsis, que, segundo a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, né, essa Bíblia você encontra na CPAD, é publicação da CPAD, corresponde em nossa língua, né, traduzida para a nossa língua, as palavras descoberta, tá? E aí tem os seus cognatos: descoberta, aparição, vinda, ascender, manifestação, ser revelado e revelação. São vários termos sinônimos para a palavra Apocalipse aí. Então, o autor do livro de Apocalipse, nós trabalhamos bastante com o sinônimo revelação, tá? A revelação das últimas coisas, né? O autor do livro de Apocalipse é o apóstolo João. Ele se identifica logo no versículo 1 e no versículo 4. Ele foi arrebatado em espírito, no espírito dele, e ele recebeu de Deus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma revelação sobrenatural. E onde ele estava? Ele estava preso numa ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, por ser pregador do Evangelho, por defender a fé em Jesus Cristo, ele foi preso, tá? Ali ele estava condenado à morte. O próprio livro atesta a autoria de João. Ele mesmo se identifica dizendo: eu, João. Depois, no capítulo 22, 28, ele fala: sou aquele que vi e ouvi estas coisas. No capítulo 21 e 2 de Apocalipse, ele também se identifica. Então, ele não apenas ouviu e viu, mas ele também registrou, ele escreveu, pois ele recebeu do Senhor esta ordem: escreve. Capítulo 1, versículo 11, 19, e assim sucessivamente. Então, o anjo mandou que ele escrevesse tudo que ele ouvisse e que ele visse. Esse é o Apocalipse. É o que nós estamos dando uma panorâmica. A estrutura do livro, né? Como é que ele se divide? Ele tem 22 capítulos, nos quais encontramos, no entendimento de muitos estudiosos, nós encontramos ali epístola, que são as 7 igrejas da Ásia, encontramos ali profecias e encontramos revelações. A revelação, por exemplo, ela contempla os 3 tempos do Cronos, da nossa era, né? O passado, escreve as coisas que tem visto. Segundo, o presente e as coisas que são, as coisas que estavam acontecendo no tempo de João, e o futuro, tá? E as que depois destas hão de acontecer. Então, essa é a estrutura básica do Apocalipse, tá? Divide no passado, presente e futuro. Nos primeiros 8 versículos, né, lá no comecinho, tem a apresentação do título do livro, tem a apresentação do assunto, tem a apresentação da autoria, dos destinatários e tem as saudações da parte de Jesus Cristo, cuja identidade ela é destacada. Nós já falamos que Jesus Cristo, ele é o centro de todos os textos bíblicos, é o centro
da igreja. O dicionário de profecia bíblica, também da CPAD, ele apresenta o conteúdo do livro dividido em 8 partes. Primeiro, as 7 cartas às igrejas da Ásia, que é o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo. Depois, os 7 selos, vai do capítulo 4 ao capítulo 8, tá? De Apocalipse. Depois, as 7 trombetas, que vai do capítulo 8 até o capítulo 11. Depois, as 7 figuras simbólicas, que é o capítulo 5. Depois, o derramamento das 7 taças, que compõe aí o capítulo 15 e 16 do Apocalipse. A condenação eterna dos ímpios, que pega o capítulo 17 até o 20 do Apocalipse. As glórias da Nova Jerusalém, capítulos 21 e 22. E, por último, o final, aí no capítulo 22, do versículo 6 ao versículo 21, a conclusão aí do livro do Apocalipse e de todas as épocas. Qual é o tema central e quais são as características desse livro do Apocalipse? Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, e na minha opinião é a melhor Bíblia do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal, o tema central é a consumação do conflito dos séculos. Tá? Então, é a consumação de todos os conflitos mundiais. Ali é o final de tudo. É onde vai ter a resposta e o resultado de todos os conflitos. É o tempo do fim. É quando todos deverão prestar contas diante de Deus, tanto os ímpios quanto os cristãos. Tá? Entre as várias características especiais, o livro é o único do Novo Testamento inteiramente sobre esta temática de revelação, de profecias, Então, é o único livro, é o livro escatológico, totalmente escatológico, apocalíptico, Sua mensagem está repleta de símbolos e números, tá? Apontando para revelações no contexto celestial e no contexto terreno. Tá? Então, esses números e esses símbolos apontam aí para uma existência do céu e para uma existência no contexto da terra. Tá? Então, ele mistura as dualidades bem e mal, mostrando aí que o mundo se divide entre bem e mal, entre anjos e demônios, entre poder humano e poder divino, entre vida e morte, prisão e liberdade, céu e inferno, entre outras. Tudo isso estão presentes no livro do Apocalipse, sem, no entanto, mostrar igualdade entre elas, tá? Mas sujeição ao Senhor e seu reino dos polos que representam Satanás e as suas hostes. Tá? Então, nós temos aí os 2 mundos espirituais, o mundo de Deus e o mundo de Satanás. A grandeza do que João viu e ouviu foi tão imensurável e de difícil descrição que, buscando aproximar o máximo possível de uma linguagem compreensível aos seus destinatários, então ele usou aí figuras de linguagem para que os destinatários pudessem compreender, porque eram coisas realmente que a mente humana teria dificuldade para compreender. Ele utiliza aí a comparação com elementos que existem na Terra. Por isso, frequentemente o apóstolo usou expressões como semelhante e a palavra, o conectivo como, para fazer a devida comparação com elementos aqui da Terra, para ficar mais fácil a compreensão. Pois o que viu de fato seria, humanamente falando, indescritível, inalcançável ao entendimento humano. Então seria muito difícil se ele usasse
somente a linguagem reta, direta e objetiva, seria impossível aos seus leitores compreender, só mesmo através de comparações. Tá? E aí ele coloca, por exemplo, tá, essa questão do poder, né? Ele fala, quando o Senhor voltar, o poder e o domínio do anticristo terão fim. Então vai acabar essa bagunça que nós vemos hoje. Mas isso só ocorrerá quando Jesus vier para buscar a sua igreja, para retirar o seu povo da terra, e aí vai ter o período da grande tribulação, né? Depois Jesus vem para salvar aqueles que se converterem durante o período da grande tribulação. Ele prende Satanás por 1000 anos e inaugura o milênio. Então ainda vai ter aí mais 1000 anos de paz com o reinado de Cristo. E aí as coisas vão se desenrolando. Tá? Então nós temos aí a batalha final de Cristo contra o anticristo, né? Vemos aí nos profetas Joel, Daniel, Zacarias, né, profetizando essa batalha do fim, quando o Messias voltar à terra e tocar o Monte das Oliveiras. Essa batalha será concluída com a segunda vinda de Jesus. Então, tem muita coisa para acontecer antes e durante o Apocalipse, né? Nós temos aí várias coisas. No sentido literal, muitas já aconteceram na época lá do período de vida de João, e outras que ainda hão de acontecer. Então, concluindo, o livro do Apocalipse, ele traz a esperança da vitória final conquistada por Jesus Cristo contra Satanás e contra as suas hostes. Ele traz esse fundo como esperança, a esperança como fundo, né? Com toda a sua ira, o inimigo, o diabo, ele intentará tudo o que puder para enganar, né? Para enganar as pessoas que estiverem vivas, mas será preso para todo sempre, né? Está lá em Apocalipse. Na verdade, esse todo sempre aqui está falando de uma prisão de 1000 anos e depois a condenação, né? A expressão ao que vencer é muito presente no Apocalipse, antecedendo e mostrando aí, apontando as bênçãos que os servos de Deus que conseguirem resistir às tentações, que conseguirem resistir às provações e que conseguirem resistir às tribulações, tá? E forem fiéis até o fim. Então, ao que vencer. Esse que vencer será coroado de bênçãos e galardões no céu. Então, a orientação é: devemos lutar e perseverar, eu e você, para estar entre os eleitos e os fiéis, né, que vencerão com o Cordeiro, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, eu e você temos que trabalhar, temos que lutar, temos que resistir ao mal, resistir ao pecado, resistir ao diabo, resistir às obras da carne, para a gente conseguir chegar na eternidade. Sozinho você consegue? Não. Sozinho nós não conseguimos. É somente com a ajuda do Espírito Santo. Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, nós temos que jejuar, nós temos que estar sempre buscando em Cristo arrependimento dos nossos pecados, procurando sempre acertar a nossa caminhada com Deus, viver com Deus em santidade. Isso é lutar pela fé que uma vez nos foi dada. Assim, então, nós terminamos essa lição número 12, do dia 22 de junho de 2025, de Juvenis, tratando sobre o livro da Revelação, tratando sobre o Apocalipse. Lembrando que aqui é só uma panorâmica. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, nós temos aqui no nosso canal
13 aulas falando sobre os últimos dias da humanidade na Terra, falando sobre a escatologia. É só você procurar aqui no canal, tá bem lá para baixo, tá? Procura lá, tem 13 aulas tratando sobre esse assunto. É uma maneira de você aprofundar e conhecer mais o que vai acontecer no fim dos tempos, tá bom? Isso é muito importante. Quanto mais você aprender, mais firme a sua fé será e permanecerá fiel a Deus, tá bom? Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei, né? Faça aí a sua parte, investindo no reino de Deus e nos ajude em oração. Deus te abençoe e te guarde, a paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.